Uma aliança eterna. Vamos iniciar com o verso 7 do capítulo 17 de Gênesis, onde Deus fala a Abrão: Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Segundo esse verso, Deus não fala somente a Abrão, mas estende sua aliança a cada um de nós até o fim dos tempos, reforçando seu compromisso eterno com a humanidade que criou. Cada vez que o texto sagrado fala de aliança eterna ou perpétua, pela graça do Espírito Santo podemos nos sentir incluídos nesse relacionamento especial que é a aliança com Deus. Pela graça divina somos capacitados para reconhecer que os textos sagrados falam diretamente a cada um de nós, relatando fielmente a história da humanidade, desde sua criação até hoje, e também antecipando o que vai ocorrer no futuro. No princípio, Deus oferecera a Adão um paraíso para cuidar e povoar, mas vendo a terra maculada e o homem corrompido pelo pecado, Deus usou Noé para repovoar a terra lavada pelo dilúvio. Noé foi fiel, mas nas mãos de seus filhos, a humanidade novamente se deixou corromper. E mais uma vez, Deus nomeia um instrumento, Abrão, para dar continuidade à sua aliança, garantindo a salvação comprometida mesmo antes da fundação do mundo. Através dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, a terra foi repovoada, e na 10ª geração após Noé, entre os semitas ou filhos de Sem, nasceu Abrão. De Abrão sabemos, pelos textos sagrados, que era filho de Terá e nasceu em Ur dos Caldeus. Quando tinha 75 anos, habitava em Harã com seu pai e toda a sua parentela, quando o Senhor lhe falou. Está no capítulo 12 de Gênesis, versos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sem hesitar, Abrão saiu de Harã, levando a esposa Sarai, o sobrinho Ló e mais os seus bens, seguindo a ordem de Deus, sem saber para onde estava indo. Como está em Hebreus capítulo 11, verso 8, foi pela fé que Abrão obedeceu. Segundo o relato bíblico, Abrão seguiu até os carvalhais de Moré, em Siquém, terra onde estavam os cananitas descendentes de Cã. Foi ali que Deus, pela segunda vez, lhe falou. Está no verso 7 de Gênesis 12. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. A pronta obediência de Abrão revela que ele já trazia Deus em sua mente e coração, a ponto de reconhecer naquele chamado o Deus criador e onipotente, pelo qual passa a renunciar de boa vontade aos interesses pessoais e lhe dedica a própria vida. Nem Abrão, nem ninguém manifestaria tamanha fé num Deus desconhecido. Por outro lado, Deus o conhecia o bastante para confiar-lhe a missão de fundar uma nação que abrigasse aquele que nasceria e morreria para pagar os pecados da humanidade. Deus parece usar um nome que expressa seu caráter como recurso para conferir confiança aos homens. Assim fez com Abrão, ao chamar-se Todo-Poderoso ou El Shaddai. El de Elohim, o Deus de poder e autoridade, e Shaddai, o nome das riquezas oferecidas aos que nele creem e obedecem. Shaddai significa seio que provê, nutre e satisfaz, e a expressão El Shaddai revela um Deus forte e poderoso, capaz de prover e nutrir. Deus quer se fazer conhecido pelo homem, quer revelar seu caráter, pois somente a partir disso é que o homem aprende a amá-lo, adorá-lo, dar-lhe graças, louvá-lo e então, naturalmente, obedecer-lhe.
Como Deus disse, através de Jeremias capítulo 9, verso 24, a glória do homem está em conhecê-lo, ele que se agrada em fazer beneficência, juízo e justiça na terra. Em Gênesis 15, verso 7, Deus revelou-se a Abrão como sendo o Senhor, em maiúsculas, forma impressa do nome pessoal de Deus, pronunciado como Yahvé. Vamos ler. Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Ao aproximar-se de Abrão usando o nome pessoal, Deus naturalmente mostra o tipo de relacionamento que quer estabelecer com ele. Em outra ocasião, no capítulo 17 de Gênesis, verso 1, Deus se nomeia como o Todo-Poderoso, ou El Shaddai, o que destaca sua grandiosidade em contraste com as limitações humanas. Essa forma de apresentar-se deve ter ajudado a reforçar a confiança de Abrão. Vamos ler. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. O título pessoal Yahvé guarda um significado exclusivo do Deus que é fonte de vida, em contraste com os deuses pagãos que são criados pela imaginação do homem. Como forma do verbo Ayah, que significa ser, Yahvé significaria o eterno, o que existe por si mesmo, aquele que vive eternamente, ou como Deus mesmo explica em Êxodo 3, verso 14, eu sou o que sou. A forma como Deus se nomeia já lhe confere eternidade. E isso reforça em nós, nos dias de hoje, a certeza de que Ele está conosco, nos dirigindo a palavra, através dos textos sagrados e falando ao nosso coração, vivo diante de nós, como esteve diante dos patriarcas e profetas. Os semitas antigos davam muita importância ao significado espiritual dos nomes, escolhendo-os para expressarem características pessoais, agradecimentos ou desejos dos pais, ou circunstâncias envolvendo o nascimento. Para muitos, o nome era a primeira coisa que importava, pois podia revelar muito sobre a pessoa. Na Bíblia aparecem muitos exemplos. Jacó tem origem no nome hebreu, que significa aquele que segura pelo calcanhar, porque nasceu agarrado ao pé do irmão gêmeo. Terá, o nome dado ao pai de Abrão, significa atraso, e isso trouxe um peso negativo na vida de Terá. Talvez por isso tenha colocado no primogênito um nome forte, Abrão, ou seja, pai excelso, elevado, ilustre, pai de um povo. Uma vez que os nomes eram carregados de significados, costumava-se mudar o nome quando havia mudança radical na vida da pessoa. Quando Deus mudou algum nome, foi para indicar essa mudança e reforçar a confiança daquela pessoa. Jacó, por exemplo, passa a ser Israel, aquele que luta com Deus. Abrão passa a ser Abraão, pai de uma multidão. Sarai deixa de ser minha princesa para ser a princesa, a dama, a mandatária. Parece fazer sentido Deus alterar os nomes de Abrão e Sarai como um recurso para reforçar a confiança deles nas promessas da aliança. Afinal, Deus estava prometendo descendentes a um casal idoso, sendo Sarai estéril. Aquela mudança de nome significava mudança de relacionamento com Deus. Vamos ler os versos 5 e 6 de Gênesis 17. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Mais adiante, nos versos 15 e 16, Deus continua. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. No livro de Daniel,
vemos as tentativas de Nabucodonosor para alterar a personalidade de Daniel e seus 3 companheiros. No caso, os nomes dos hebreus ligados ao Deus verdadeiro foram trocados por nomes que evocavam os deuses pagãos. A aliança com a humanidade, em suas diferentes formas, desde o Éden, é a iniciativa do Deus que quer se revelar, habitar conosco e nos resgatar. Nos textos sagrados, Deus repete tantas vezes o seu nome para dar a conhecer o seu caráter, e quando acreditamos que Ele não apenas sabe o nome de cada um de nós, mas nos conhece profundamente, isso nos ajuda a nos sentirmos aliançados com Ele, sob seu escudo protetor. Tudo nos vem dele, pela graça, não por nenhum mérito nosso. As promessas que ele nos faz, nos desdobramentos de suas alianças, também não as merecemos. Ele as faz porque se agrada em fazer beneficência, juízo e justiça na terra, como ele mesmo disse através de Jeremias. Estudiosos citados pelo Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira, nos comentários desta lição 4, distinguem 3 etapas na aliança de Deus com Abraão. A primeira etapa está em Gênesis 12, versos 1 e 2, e traz a ordem para que Abrão obedeça, saia da sua terra, e a promessa que incluía toda a humanidade. Deus escolhe graciosamente Abrão para compor sua aliança especial de graça, e isso é expresso na abordagem. A ordem envolve a prova de total confiança em Deus. Realmente, Abrão seguiu em frente sem saber para onde estava indo. Não é sem motivo que Abraão é conhecido como o pai da fé. O apóstolo Paulo destaca a fé de Abraão em Gálatas capítulo 3, versos 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quanto à promessa, incluía todas as famílias da terra, toda a humanidade. Podemos reconhecer uma segunda etapa da aliança a partir de Gênesis 15, verso 7. Vamos ler a abordagem que Deus faz a Abraão. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Depois da abordagem virá uma ordem e depois a promessa. Nos versos 9 e 10 está a ordem, que vem como resposta a Abrão, que pedira um sinal de que a promessa seria cumprida. Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Deus usou um ritual praticado pelos povos da época e que servia como garantia ou memorial do pacto entre as partes. As partes aliançadas passavam por entre as metades dos animais, simbolizando que aceitavam o compromisso e a punição de serem despedaçados como aqueles animais, caso rompessem o pacto. Assim, o verso 17 descreve como que há a assinatura de Deus na aliança com Abrão, representada pela tocha de fogo que passa entre as metades dos animais. Vamos ler. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Nos versos de 13 a 15, do capítulo 15, aparece a promessa. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois
sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. A consolidação da aliança como última etapa aparece no capítulo 17 de Gênesis, onde Deus aborda Abrão, nomeando-se como El Shaddai, Todo-Poderoso. Promete torná-lo pai de uma grande nação, passando a chamar-se Abraão, e Sarai será chamada Sara, sugerindo mudanças importantes na vida do casal. Deus fala da aliança que será eterna para todas as gerações e que ele será o Deus de Abraão e de toda a sua descendência, e que terão perpétua possessão da terra de Canaã. Além disso, Deus estabelece a prática da circuncisão como sinal da aliança, como está em Gênesis 17, verso 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. O termo circuncisão também aparece em Deuteronômio 10, verso 16, como sinal da aliança de Deus com Israel através de Moisés, quando este exorta o povo à obediência, dizendo: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O termo circuncidar guardava um significado de regeneração espiritual e, na aliança com Moisés, foi projetado para representar a lealdade a Yahvé. Assim como o arco-íris é o sinal da aliança com Noé, a circuncisão é o sinal da aliança com Abrão. O arco-íris permanece como sinal eterno, enquanto que a circuncisão teve seu significado alterado ao longo dos séculos. Nos tempos do Salvador, a circuncisão deixara de ser expressão da fé para significar a improcedente salvação por obediência à lei. Como escreve o apóstolo Paulo em Gálatas 5, verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão terão valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quanto às obrigações envolvidas na aliança, vamos ler o verso 19 de Gênesis 18, quando é dito que Abraão precisava obedecer para que a promessa de Deus se cumprisse. Vamos ler. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Na verdade, Deus não precisa de nada, e o cumprimento da promessa não seria um prêmio pela obediência de Abraão. Obra, no caso obediência, nunca foi, nem será, aos olhos de Deus, recurso para a salvação. Deus deu a graça ao escolher Abraão, e este, ao obedecer e levar a família também a obedecer, deu provas da fé que depositava no Senhor, destacando uma relação perfeita entre fé e obras, como escreve Tiago no capítulo 10, versos 21 a 24, não mostrou nosso pai Abraão que era justo, através dos seus atos, ao oferecer a Deus o seu filho Isaque sobre um altar? Como vês, na sua vida, a fé e as obras atuaram conjuntamente. A fé completou-se através das obras. Por isso as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e este declarou-o como justo. E foi chamado o amigo de Deus. Estão a ver, então, que a pessoa é considerada justa aos olhos de Deus pelo que faz, e não só por crer. Yahvé deu forças a Abrão para que se tornasse Abraão, realizando o que lhe parecia impossível. A maior prova de fé que Abraão pôde dar foi a disposição para entregar seu filho a Deus. Segundo Ellen White, em Caminho a Cristo, páginas 59 e 60, a obediência é consequência do amor, e se nosso coração for renovado à semelhança de Deus, se a lei estiver escrita em nosso coração, claramente ela moldará nossa vida. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor, diz ela, é o verdadeiro sinal do discipulado. Vamos concluir com a frase de Ellen White em Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1204. Nada é precioso demais
para ser dado a Deus. Até a próxima semana!